Bom dia, gente. Então, eu tô aqui. A gente vai começar a nossa live daqui a pouquinho, né? A convivência entre casais em tempos de isolamento. Eu tô aguardando a Valéria, né? Eu sou Denise, que a maioria das pessoas aqui já me conhecem, proprietária do Núcleo Tríplice. A gente tá nesse período de afastamento, né? De reclusão, em que tá todo mundo tendo que ficar em casa e a gente vai discutir um pouco como é que fica essa convivência entre os casais que estão precisando ficar em casa, uns em home office, outros de férias, né? Tem várias organizações, várias formas, né, de organização aí dos casais. Então a Valéria já chegou aqui, então eu vou convidar a Valéria, que ela é a nossa terapeuta, que vai conversar com a gente hoje, para a gente poder começar essa live. E aí, assim, deixa eu. Não. A pessoa aqui. Não quero compartilhar foto. Deixa eu ver aqui como é que eu convido a Valéria. Aqui. Achei. Sabe que é tudo novo, é minha primeira vez nessa história de fazer live. Então, vai ter algumas coisas que eu vou me enroscar. Oi, Valéria, bom dia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Bom Eu não tô dia. te ouvindo. Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora eu não te ouço. Não te ouço. Tá mudinho. Pronto. Agora eu tô te ouvindo. Você saiu, a Valéria saiu, vou convidá-la novamente. Pronto. Ela não estava me ouvindo, depois eu não estava ouvindo ela. Tem um monte de gente entrando aqui. Tá me ouvindo agora? Agora deu. Ótimo, já tem bastante gente Bom, bom entrando dia, aqui. Denise. Bom dia, Valéria. A gente vai Bom dia, começar pessoal. a nossa, né, a nossa conversa. Eu queria que a Valéria se apresentasse um pouco para gente, para que vocês conheçam. Ela trabalha com a gente lá na Tríplice, atendimento de casal. Então, eu queria que que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Tá joia. Só bom dia. Obrigada, Denise, por ter me chamado, né, para participar dessa live. Então, meu nome é Valéria Truschlife, sou psicóloga, trabalho na clínica há mais ou menos 7 anos, já trabalho há alguns anos com casais, né, e esse ano me juntei para a família Tríplice, trabalhando lá, né, montei um consultório lá. E é isso, né? E aí a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa problemática, né, da convivência do casal nesse período de isolamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, 24 horas dentro de casa. Quais são as dificuldades que a gente pode encontrar nesse processo? O que é mais difícil É, nisso tudo? pois é, assim, a questão desse grande questão, né, com casais desse isolamento é que os casais que antes se encontravam, a maioria deles, né, nós só no período da noite, ou seja, passavam as 3, 4 horas juntos por dia, né? E só se ia ficar junto mesmo conviver nos finais de semana. Agora passaram a estar juntos 24 horas, né? E aí, uma das coisas que a gente tem, os clientes têm comentado e tudo, é que tem surgido problemas que antes não eram problema, né? Então, por exemplo, o casal que está um pouco distanciado emocionalmente, né? Então, neste isolamento, nessa convivência, vem à tona essa questão. Eles se percebem distantes, né? Enfim, tem vários problemas, né? Uns são os problemas individuais também que acarretam problemas secundários no relacionamento, que aí são aquela questão do estresse, né? Irritabilidade, a pessoa está confinada,
Então, se ela está, assim, com problemas com o próprio isolamento, como pessoa pessoal, né? Seu individual, ela está irritada, está estressada por essa questão toda, por não poder sair, pelo medo, né? Do contágio e tudo mais, ela vai refletir no relacionamento, né? Então, são duas pessoas com os seus próprios conflitos individuais e as suas questões em relação ao isolamento, né? Algumas em home Isso, office, outras sem poder trabalhar, outras acumulando diversas funções, né? é. Cuidando dos filhos, cuidando da casa, trabalhando, soma-se a uma interação entre o casal. Exatamente. E essa questão também da casa, dos filhos, né? A gente pode ver que muitos casais estão com sobrecarga, porque quem tinha secretária, seja direto ou uma vez por semana, deixou de ter. Então fica todo o trabalho da casa em si, que às vezes o casal não estava acostumado a dividir as funções, né? Às vezes sobrecarregando um deles, assim, ficando com toda a obrigação do lar e o outro não se dando conta disso, né? E isso pode trazer uma complicação na convivência deles, né? A questão dos filhos também, queira ou não, né? Tem um cuidado excessivo, né? Quando você está É, 24 horas com a criança em casa também, sem ir para a escola, ou de férias, ou em atividade online, isso acaba pesando muito, né? Para a gente administrar. Né? A minha está em casa e não está de férias da escola, e isso está sendo uma loucura para conseguir fazer as tarefas e fazer o trabalho e tudo junto. uhum, E aí a gente precisa se dobrar e se organizar para conseguir, né? Nem sempre isso é feito de uma forma plena e calma, como as pessoas divulgam, né? Assim, tem muitas dicas, muitas coisas, mas que a gente nem sempre consegue seguir de uma forma plena no momento é, desse, né? é verdade. Agora tem aqueles casais que também já estavam com um relacionamento conturbado, digamos assim, né? Uhum. Então, já não estavam com respeito um com o outro, a forma de tratar, né? Com brigas constantes. E no isolamento isso tende a se agravar, né? Com a Sim. convivência diária, com a irritabilidade aumentada, com o estresse aumentado, o problema do casal se aumenta, assim, consideravelmente, né? A gente teve aquela notícia na China que os divórcios aumentaram. Eu não vou saber de fora Sim, aqui quando, mas assim, muito, né? explodiram, né? Assim, os divórcios na É. China explodiram nesse período de isolamento, nesse período Uhum, de quarentena. Né? é. Então, E lá nos Estados Unidos também já saiu a notícia que também está explodindo os divórcios por lá, né? No Brasil ainda não vi nada, mas. não, porque ainda está tudo fechado, os fóruns, os cartórios estão fechados, então isso não vai aparecer agora. Isso É vai verdade. aparecer pós-quarentena. Né? É, A gente fala de uma forma descontraída para poder tentar, né, ver é. enxergar essa situação como também um momento importante para esse casal. Eu acho que Uhum, essa quarentena ela está trazendo um momento em que a gente obrigatoriamente está tendo que olhar para si e o casal está tendo que olhar para si uhum, e identificar que casal somos nós. A gente de fato a gente tem uma convivência ou a gente está junto por força do hábito, né? Tá, uhum. muitas vezes a gente vê É, casais trabalhando intensamente os dois, ou uma parte trabalhando intensamente, passando muito tempo fora de casa, então não se encontra, não tem um relacionamento, não tem uma convivência, e estão uhum, casados porque não brigam, não discutem, não se encontram e tá tudo, as uhum. coisas vão fluindo sem que eles estejam caminhando num formato de companheirismo, de harmonia. E aí essa quarentena traz esse retrato, né? Você Sim. obrigatoriamente tem que conviver com a pessoa. E aí, Uhum, como é que fica essa convivência? uhum. É verdade. Então, assim, é o ponto positivo de essa oportunidade, né, de estar se reconhecendo como casal e Uhum. também estar pensando o que eu quero, né?
Então, assim, se você quer, né, um casal melhorar como casal, ele se percebe com dificuldades, mas ele quer melhorar, então vamos pensar em como trabalhar nisso, né? E a quarentena, ela vem com essa possibilidade de você ter tempo para isso, né? Você consegue reservar um tempo que antes você não tinha para estar pensando, para estar vendo como que pode melhorar, para estar se aproximando, né? A quarentena obrigatoriamente colocou os casais juntos. Então agora a gente, né? Qual são as dicas que você pode dar para a gente sobre essa convivência? Como é que a gente pode ter mais harmonia nesse processo, todos dentro de casa, todos com uma convívio? Então, Denise, sabe que eu estava pensando até esses dias, né, assim, no meu perfil no Instagram, eu falo sempre sobre relacionamento, é um perfil sobre relacionamento, e ultimamente eu tenho colocado sobre cuidado pessoal no isolamento, né? Justamente por causa dessa questão, porque se você não está bem como indivíduo, como pessoa, você vai refletir no seu relacionamento, né? Eu acho que uma das coisas são os cuidados básicos pessoais, que cada um dos pares deve estar atento, né? Um deles é a questão desses noticiários, né? Entendo. Então, muitas pessoas estão assistindo o dia todo, passa a televisão o dia todo ligado, né? Assim, vendo notícia, 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 e isso não tem como aumentar o seu estresse, a sua ansiedade, né? E isso acaba refletindo no outro, né? Não tem como não refletir, né? Então, a dica que a gente tem falado é para a pessoa reservar um horário do dia para se atualizar, ver como que está a situação, né? Quais são os noticiários locais também, que é muito importante, tudo, e pronto. Nos outros momentos é fazer outras coisas, né? Para se preservar emocionalmente dessa enxurrada de notícias que são ansiogênicas, né? Vão deixar a pessoa ansiosa, não tem como, né? Eu parei de assistir a maioria das notícias, na verdade, eu sigo um boletim que eu leio uma vez no dia e pronto, e não assisto mais Exatamente. TV, não assisto mais jornal. Sei que tem que ficar em isolamento, sigo algumas notícias e pronto, não, porque isso realmente gera muita ansiedade, muito desconforto e atrapalha para trabalhar, atrapalha para interagir, atrapalha na tomada de decisões, então foi uma coisa que foi bem importante deixar de lado. E como eu fico aqui pensando a dificuldade de manter a individualidade dentro desse convívio 24 horas, né? Como é que você falou, de ter autocuidado da pessoa, primeiro cuidar de si, que é uma orientação que a gente sempre dá. E aí, como fazer isso estando 24 horas no mesmo espaço? A outra coisa que aí inclui o casal, né, tanto o individual como o casal, é a questão da rotina, né? Que muitas pessoas se perdem um pouco, né? Eu já ouvi relatos, falar, olha, eu tenho coisas para fazer, mas eu estou em casa, não consigo, me perco, né? Então, as pessoas perderam essa questão de ter um horário para dormir, horário para levantar, horário para fazer as refeições, horário de estar no trabalho, horário de lazer, né? Então, isso é muito importante. E aí ele preserva essa questão da individualidade e da conjugalidade, né? Porque naquele momento você está em trabalho, seja trabalhando home office ou seja alguma projeto pessoal seu, né? Às vezes a pessoa não trabalha fora, mas está elaborando algum projeto, alguma coisa, né? A Valéria está aqui falando para a gente que ela tem visto que essa tem sido uma preocupação mais das mulheres, né? As mulheres estão mais preocupadas em como organizar esse processo, como melhorar a convivência do casal. Como é que a gente faz para incluir os homens nessa discussão? Né? Como é que a gente leva isso para os homens interagirem e também se responsabilizarem, né? E não só ser uma responsabilidade feminina. Pronto, então, essa questão a gente volta no básico do relacionamento, que é a comunicação, né? Conversar, né?
Então, assim, conversar não no sentido de obrigar o outro, né, seja homem, seja mulher, né, a estar atento a isso. Você precisa fazer isso, né, aquela coisa de muitos casais, pares, né, optam por essa linha de estar reclamando, de estar querendo obrigar o outro, né? Uhum. Mas aí é você trazer a essa discussão, né? No momento de conversa, de repente trazer uma notícia, assim, um artigo sobre isso, que está saindo bastante, né? Assim, na mídia escrita, né? Sobre essas dicas, sobre a importância da rotina, dos exercícios físicos, né? Enfim, incluir ele no pensar sobre isso. E aí aguardar que ele se desperte para isso, né? Uhum. Não, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente pode Não, organizar a rotina para que o outro se engaje, talvez um pouco mais, já que essa preocupação ainda é muito nossa, né? é, O ideal era que todos tivessem a mesma preocupação, mas não é. Então, como é uma preocupação ainda muito feminina, como é que a gente pode organizar para que, né, o outro, o par, se engaje, né? Na verdade, a gente vê que é uma preocupação. Geralmente, uma pessoa do casal está mais preocupada e se responsabilizando mais sobre as coisas, né? É uma questão importante para essa pessoa que assume a responsabilidade, que eu vejo também, é ela abrir mão um pouco dessa responsabilidade, desse controle, dar um tempo para o outro. Tem uma coisa que eu costumo dizer é que as pessoas têm tempos diferentes. Então, por exemplo, o meu tempo para lavar louça é o tempo do outro para lavar louça é outro. E o que eu vejo muito acontecer é que uma pessoa do casal, muitas vezes a mulher, mas nem sempre, mas uma pessoa do casal assume essa responsabilidade, né? E sai fazendo sem esperar o tempo do outro. Eu sei que nem sempre esperar, né? É fácil, né? Mas assim, se engaja em outra atividade e espera que o outro faça no tempo dele, se o combinado foi que o outro fizesse. Porque você falou dessa questão da reclamação. Muitas vezes a gente vê isso. Eu reclamo que a outra pessoa não faz depois de ter feito. Combinei de fazer, aí eu faço na frente e depois reclamo do outro não ter feito. Acho que esse é um exercício nesse período da quarentena. Respirar e esperar. Né? Se envolver em outra atividade, se envolver numa atividade de autocuidado e deixar o cuidado que ficou sob a responsabilidade do outro para o outro fizer a hora que ele for fazer, a hora que der tempo, que for no tempo da outra pessoa, porque é uma coisa que a gente vê que às vezes atropela e aí sobrecarrega mesmo, né, quem assumiu a responsabilidade. Exatamente. Aí vem a questão dessa comunicação, de divisão de tarefas, né? De conversar sobre isso, que neste momento a organização familiar vai precisar ser diferente, né? E aí, não só esperar o outro, né, que faça a parte dele, digamos assim, né, o acordado, mas a forma que o outro faz, né? Você ser flexível com relação a isso, né? Então, vamos supor, se ele vai lavar a louça, de repente não vai lavar do jeito que você lava, né? Que você gostaria. E aí, se você começar a reclamar, não, você lavou errado, deixou a pia suja, né? A tendência é que ele pare de fazer, né? Então, é valorizar as pequenas ações nesse sentido de colaboração, né? Isso é muito importante, né, Denise? A gente precisa saber entender a individualidade de cada um, né? Cada um vai ter o seu jeito de agir, o seu jeito de cuidar, né? Cuidar do que é seu. Lembrando que a casa, a gente tá, responsabilidade do casal, é responsabilidade de todo mundo da família, né? Quando tem os filhos. Então, é entender que todo mundo precisa cuidar daquele espaço que a gente está convivendo mais tempo. Eu brinquei esses dias que quando eu puder sair de casa, eu acho que eu nem vou sair mais, porque eu já estou organizando as coisas de um jeito que, cara, bom ficar aqui, eu não vou sair mais, não vou mais sair para trabalhar, vou ficar trabalhando em casa. Porque a gente vai organizando e vai sistematizando de um jeito para ficar confortável. Então, não tem, eu vejo que não tem muito a receita, mas o que é importante para ficar confortável para aquele casal, para ficar confortável junto com os filhos, como dividir
até essa demanda, né? Porque aí o filho chama e aí o marido ou a esposa chama e outro, e tá sempre alguém demandando, né? O que a gente sente, uma coisa que eu sinto é que tem uma demanda mais constante. Então, como é que a gente organiza essa demanda para que não fique, né, sobrecarregado de novo, né? Porque eu acho que a nossa grande questão nesse momento é a sobrecarga. E aí vem a questão de uma criatividade, né, Denise? Assim, você vai ter que ser criativa, né? Assim, não ficar fixado em certos padrões, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que é muito organizada, que gosta tudo no lugar, tudo muito limpinho, né? Neste momento de isolamento, com a criançada toda para lá e para cá, né? Todo mundo ali convivendo, é humanamente impossível conservar a casa brilhando, né? Então, ela precisa ser flexível para isso, que este momento é um momento específico e passageiro, né? Logo, a gente não vai ficar nessa situação para sempre, mas não dá para ter uma rigidez. E eu vejo como uma oportunidade, né? Para entender que não precisa. Tá tudo tão arrumadinho, tá tudo tão impecável para a casa ser confortável. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Uma casa mais bagunçada é uma casa mais confortável, em que você se sente mais à vontade, né? Tanto os filhos, com todo mundo, de se deslocar e de interagir. Né? Eu acho que ser criativo no momento de estresse, de ansiedade, é uma tarefa bem desafiadora, né? E eu vejo muitas atividades e muitas postagens sobre respiração, sobre meditação e práticas que podem facilitar para reduzir um pouco essa tensão, essa ansiedade, para que a gente consiga ser criativo, porque é concorrente. Ou eu estou super ansiosa e estressada e afobada, ou eu vou parar e conseguir ter uma ideia criativa. Então, talvez eu acho importante esse momento, na hora da ansiedade, para tudo e vai fazer outra coisa. Não adianta querer produzir, não adianta querer ficar bem cuidando do filho ou na interação com o casal, no momento que está no nível de ansiedade muito alto, né? Então, faz um relaxamento individual, uma meditação, o que relaxar. Uma atividade física, para quem relaxa com atividade física. E aí voltar para a interação, né? Porque às vezes a gente precisa, aquela história que a vovó falava, né? Conta até 10, sai de perto, a gente está precisando disso muito, né? Praticar isso com todo mundo dentro de casa. É verdade. E aí, assim, aquela questão da rotina, né? De você ter não só a rotina para o trabalho, mas você ter a rotina para esses cuidados, né? De fazer exercício físico. A gente sabe que exercício físico é muito importante nesse momento para a questão do pulmão, né? A questão da respiração pulmonar. Você está bem fisicamente, né? Como mentalmente, né? Então, ele libera hormônios do bem-estar, né? Então, assim, o exercício físico ele é muito completo para o ser humano. Então, você precisa incluir na rotina exercício físico, a meditação também, né? É um momento de estar com os filhos, com um lazer, com uma brincadeira, um momento de trabalhar, enfim, você precisa ter uma ordem para que você não se sinta totalmente o tempo todo ansioso, digamos assim, né? Porque saiu muito da rotina, né? Assim, a pessoa não acorda mais, toma um café, toma um banho, vai trabalhar, né? Se arruma e vai trabalhar. A gente se arruma e fica em casa. Na verdade, isso foi uma estratégia que eu adotei, que é levantar, tomar o café, fazer atividade física, tomar o café e aí me arrumar para ir para trabalhar. Para ir trabalhar em casa. Né? Para ficar em casa, mas é ficar em casa trabalhando. Então, período de trabalho, né, seja no escritório ou às vezes na sala, quando é alguma coisa que dá para fazer na sala e que tem que conciliar com outras atividades, mas me arrumar para isso. Faz toda a diferença, porque é como se ligasse o botãozinho e aí você consegue... Você passa o dia todo de pijamão, de camisola, né? Aí a coisa fica mais letárgica. E quando a gente fala do casal, tem essa questão importante. Os casais não estão saindo, né? Não estão saindo
para ir ao cinema, não estão saindo para comer, não estão saindo para conversar com o vizinho, não estão saindo para fazer N atividades em que o casal se preparava para. Né? Então, um exercício importante, eu acho, é os casais fazerem isso em casa. Né? Então, se arrumar para jantar, fazer um jantar e se arrumar, né? Fazer um jantar diferente. Fazer um jantar diferente. E aí se produzir para esse jantar e fazer montar qualquer. E aí vai de cada casal, né? O que o casal gosta de fazer. Assistir um filme e fazer uma pipoca e organizar a sala, né? Como se estivesse fazendo isso. Preparar eventos e situações dentro de casa. Né? Tem uma amiga que disse que todo final de semana eles fazem uma festa temática. Ela, o marido e o filho. Então, eles sorteiam na sexta-feira a festa, qual vai ser o título da festa, e aí passam o dia preparando essa festa e depois fazem essa Muito festa legal, temática. Né? E aí o pessoal está gostando aí? Hein, Denise? Será que o pessoal está gostando? Então, tem umas pessoas dando tchau, a gente tem bastante gente. Cadê os coraçõezinhos? Cadê? Aí? Ó, a gente tem bastante gente aqui. A Bárbara, né? A Verônica, a Luciana tá aqui com a gente. E eu sumi da tela, não sei porquê. Você sumiu. Não. Por que não, que eu sumi? né? Sei não. Deve ter apertado um botão aí. Gente. Olha aí os coraçõezinhos subindo. Olha, eu sumi, sou analfabeta nesse negócio, não consigo voltar, sabe, gente? Voltei, ó. Não, voltou aí. Então, Denise, sabe que eu recebi uma pergunta, né? Diga. A pergunta era justamente como manter o romantismo nesse período de isolamento. Olha. Né? E sumiu de novo. Já eu apareço de novo. O povo está mandando eu clicar de novo na tela, mas pode ir falando que aí daqui a pouco aparece. Pronto. Então, e aí para manter o romantismo nesse período de isolamento é justamente isso, né? Você estava falando agora, você preparar momentos de intimidade, né? Então, pensar nisso, o que fazer para ter esse momento, né? E descobrir que não precisa sair de casa, né, para fazer isso. Você pode fazer isso dentro de casa. Pôr as crianças para dormir, quem tem criança, né? Isso. Aí eu lembro de um casal que, assim, que comentou comigo, né? Eles tinham criança e não podia sair, né? Então, o que fizeram? Montaram um jantar, a luz de velas, colocaram sons, e eles fizeram um climazinho no ambiente que tinha, né? Então, muito bacana, né? É a criatividade, né? A Lucy está falando aqui pra gente, aproveitar para namorar de novo, né? Fazer uma massagem. Uma massagem aí. Se arriscar a fazer uma massagem. Então, tem muitas possibilidades. É um momento de reencontro. Eu acho que para muitos casais, como você falou, namorar, para muitos casais é isso. Na rotina louca de sair para trabalhar, para fazer mil coisas, às vezes a gente deixa de namorar. Então, é um momento que isso pode ser retomado. Né? Assim, se enamorar, se conhecer de novo. Quem é essa pessoa que eu tô casada agora de novo? Né? Quais são os gostos? Quais são as músicas? Né? Dançar, ver um filme. A Lucy tá falando aqui, ó, dançar, ver um filme mais picante. Então, interagir mesmo. E aí se reencontrar, né? Muitos casais que já estão há muitos anos juntos, às vezes não se conhecem mais direito, né? Que às vezes entra nessa rotina de vai trabalhar, volta, vai fazer as coisas e tal, assim, todo mundo numa rotina muito louca, né? E a gente muda, né? Assim, você não é mais aquela pessoa 10 anos atrás, de 20 anos atrás, as coisas mudaram, né? Então a gente se reencontrar os dois. A Cibele está aqui fazendo uma pergunta. E para casais que estão passando a quarentena separados, ai, meu coração doeu com essa pergunta dela. Ai, socorro! Olha aí, é difícil ficar separada. É mesmo. Como é que faz, né? Eu acho que muitos vídeos, né, namoravam
por faz, vídeo, né? né? É verdade. Verdade. Muito difícil mesmo. São muitas pessoas que estão assim, né? Uhum. Muitas. Temos... Algumas estão até furando o cerco, né? Eu ouvi de uma pessoa, de vez em quando fura aí o isolamento, né? Isso é irresponsável, né? Até, né? Assim. Mas é bem difícil, né? Acho que a gente tem aqui, a Lucieta está falando, a internet ajuda. A gente tem a internet para ajudar a resolver É. isso, né? É namoro Uhum. virtual, É. namoro. Não precisa, não é mais por carta, ainda bem, que aí dá para ver, dá para namorar, dá para conversar, mandar mensagem, mandar música, mandar e mantendo isso da forma que é possível, né? Afastado, Uhum. mas isso não precisa diminuir o contato, né? A intimidade, Uhum. né? Eu acho que a intimidade Sim. não tem relação com convivência o tempo inteiro Uhum. física, né? Claro que a convivência É. física é importante, mas a gente pode conseguir manter essa intimidade pelas Uhum. redes, né? Namoro à É. distância é muito difícil. Não, já Com passei, não certeza. recomendo, mas se é o jeito, é o jeito. É. Pelo menos é por pouco tempo, né? Uhum, uhum. Espera-se. A Espera. Lucy está falando que dá para ver filme junto. Eu lembro que isso é uma coisa que a gente fazia muito. Na época ia no cinema, né? No mesmo horário, escolher filmes de duas cidades diferentes e ia no Tá, cinema no mesmo tá. horário. Então agora é em casa, marca o filme e assiste, marca a série e assiste, vai fazendo atividades, Comenta, né? né? Uhum. Comenta e vai fazendo É. juntos, separados, mas juntos. Sabe que eu recebi uma outra pergunta, né? Aham. Pela caixinha de pergunta. Ela disse que tinha visto um vídeo que não era para ter atividade sexual neste período. Queria saber se era verdade. Depende com quem, né? Se você está em casa isolado, tudo bem, né? Não tem problema nenhum, né? Porque aí seria o isolamento do isolamento, né? Né? Se você, é o mesmo, se você está tendo contato com essa pessoa o tempo inteiro, é a Uhum. manutenção desse contato, né? É, exatamente. E tá mais tempo junto, acaba sendo uma oportunidade para interagir mais e para construir mais intimidade, inclusive nessas questões de relação sexual, né? A pessoa pode Uhum. se, se descobrir mais, o casal pode se descobrir mais nesse momento, né? Uhum. É verdade. E aí tem várias atividades para o casal poder estar se aproximando, né? Uhum. Emocionalmente. Então, eles podem praticar várias coisas Dá juntos, umas fazer um dicas jogo. dessas atividades para gente, de que atividades os casais podem fazer nesse momento. Pronto. Eles podem procurar um jogo, de repente um jogo novo que eles nunca jogaram, de repente tem em casa, né? Tá dentro da Uhum. gaveta. Tanto para jogar com a família, como para jogar os dois, né? Uhum. Ler um livro juntos, de repente ter um livro de interesse em comum. Um lê, outro escuta, depois outro lê, outro escuta, e vão comentando sobre o livro, né? É uma Uhum. É atividade. uma ótima. Instrumento musical também, né? De repente cantar. Eu tenho feito Uhum. muito isso. Aprender a tocar. Eu tenho pego violão com meu marido, assim, no Ai, que período da noite, a delícia. gente vai na varanda, fica cantando, né? É uma coisa que a gente não estava fazendo antes. A gente vê o quanto que muitas coisas se perdem na nossa rotina alucinada, né? É, é. Tem uma questão que, assim, quando a gente voltar, a gente não pode voltar, né? Porque a gente tinha perdido muita coisa, a gente tinha perdido muita Uhum, convivência, perdido muito contato com uhum, as pessoas, principalmente com as pessoas de dentro de casa. Então, acho que é ir para frente, não é uma volta, que não seja uma volta, que a gente não perca essas atividades que a gente está aprendendo até agora. Né, que é é cuidar mais da verdade. gente, cuidar, né, estar em casa. Eu sei que é cansativo, né, Uhum, se envolver nessas atividades, mas de uma forma lúdica é importante que algumas atividades se mantenham.
né? Por exemplo, essa de tocar violão, de cantar junto, de assistir um filme junto, de fazer comida, de cozinhar. Então, enquanto um cozinha, outro lava a louça, enquanto um está cozinhando, está passando pano. E essa interação que ela se perde no dia a dia e ela é fundamental para a convivência do casal, né? É verdade. Uma coisa muito bacana também, Denise, que o casal pode fazer, é começar a escrever, né, juntos. Escrever a história deles, colocar no papel, né? De repente sai uma história de romance aí, né? Nossa! Com diversos capítulos, né? A história do casal, né? Tem casais que têm histórias lindas que mereciam ser contadas mesmo, né? Histórias lindas e histórias de superação também, né? Que passam por dificuldades grandes e superam e conseguem virar a página e continuar, né? Então, acho que é uma boa oportunidade também, né? Se um não gosta de escrever, o outro vai escrevendo, vai conversando, igual o repórter que pega a biografia. É uma atividade interessante que vai aproximar muito, né? E que a gente faz na clínica, inclusive, né? De estar resgatando essa história, de estar lembrando do que já passaram juntos, né? É uma atividade que é terapêutica, inclusive. Legal. Eu acho que, para a gente ir começando a encerrar, mas antes disso, acho que a gente precisa tocar num ponto que é delicado, é que nesse momento, a gente está falando de questões importantes e positivas nessa interação, mas a gente sabe que nem todos os relacionamentos são tão... É possível que isso aconteça, e a gente sabe que nesse momento de isolamento tem muitas relações abusivas eclodindo, né? Os abusos aumentando Quem já estava em relacionamento abusivo, né? Quem já estava em relacionamento abusivo, a gente vê que o abuso está mais forte, né? Tá mais frequente e a pessoa está numa situação de fragilidade maior, de maior vulnerabilidade, porque ela está no mesmo ambiente, né? Com a pessoa que está cometendo o abuso. E aí, como é que a gente cuida disso, né? Como é que essa pessoa pode se preservar, na verdade, se proteger, se ela não puder mudar de ambiente? No mundo ideal, ela muda para outro local, mas nem sempre isso é possível, principalmente nesse momento que está todo mundo mais fragilizado em todas as áreas, inclusive financeira. Então, como é que a pessoa pode se cuidar nesse momento para evitar um maior abuso? Bem complicado, né? Bem complicado. Porque eu acho que tem as informações, faz uma denúncia, entra em contato com... Mas nem sempre é possível, né? Então, a pessoa acho que precisa se resguardar, se mantendo o mínimo contato possível, apesar, não entrando, né? Apesar da dificuldade, não entrando no conflito, né? Não entrando na provocação, não entrando no conflito para sobreviver mesmo a esse momento, né? A Luciana está dizendo aqui, fale um pouco de relacionamentos que estão em crise e precisam ficar isolados juntos. É isso, né? Eu acho que o casal, né, assim, tem aqueles, inclusive, que estavam em processo de separação, né? Que parou tudo, né? E mesmo quem está em crise. Eu acho que cada um precisa estar tomando para si a responsabilidade neste período de isolamento, né? Então, assim, se você não quer fazer do seu lar, né, no momento que você está hoje, um campo de batalha, a gente precisa ver como não entrar nisso, né? Não entrar numa guerra, porque aí vai ficar insuportável, né? Emocionalmente e colocando em perigo, inclusive, fisicamente, né? Eu acho que é desenvolver, atuar de uma forma madura, a responsabilidade, né? Se responsabilizar que você vai ficar ali, aceitar isso, que eu acho que é um processo, né, complicado, aceitar que você vai ficar ali, vai conviver com aquela pessoa. Então, ter responsabilidade sobre essa convivência, né? Não ficar trazendo ou criando conflitos no momento em que esses conflitos não vão poder ser resolvidos, né? Você está
É como se você estivesse trabalhando com alguém que você não quer mais conviver, mas precisa conviver. Então, não entrar em conflito, não trazer coisas, né? Se manter reservado. Né? A Rafaela está falando brigas, aqui. Né? Evitar críticas. Exatamente. Tentar buscar uma maneira de conviver que não toque nos assuntos que são assuntos críticos do casal, né? Que sabe que se tocar naquele assunto vai emergir uma briga, né? E não tem possibilidade de resolução. Vai emergir uma situação que não vai se dissolver naquele momento, né? A Rafaela está dizendo aqui, se manter reservado dentro de casa pode ser uma estratégia. É um pouco isso. Né? Manter a convivência cordial e educada, né? Se responsabilizar para que não para criar menos conflito, né? Porque e aí, assim, é lógico que sempre tem aqueles pares que estão em crise que um deles não vai ter essa, né? Assim, essa aquelas maturidade, pessoas que têm problema com álcool, né? Que aí, por estar alcoolizado, também parte para estar ofendendo, para estar, enfim, chamando para brigas, digamos assim. E aí é outro ter essa consciência de não estar entrando, enfim, neste momento, se isolar no cômodo, enfim, não estar em contato com essa pessoa, né? Até que passe essa fase de exaltação, digamos, né? Que está alcoolizado, por exemplo, né? Enfim, porque realmente inclusive, perigoso, né? É muito perigoso para alguns casais. Tem problemas graves, né? É não entrar no conflito, né? Deixar, na hora que tiver no auge, deixar, né? Aqui tem um comentário, ó. Haja resiliência para saber quais brigas entrar e como recusar. Haja mente sábia. É verdade. Eu acho que nesse momento é não entrar em nenhuma, se possível, né? Assim, afastar quando vê que a briga vai começar, para conversar depois que os ânimos né, abaixarem, que o estresse, que a raiva, que todo o nervosismo baixar. Né? Não e aí vem a importância, né, Denise, assim, do autoconhecimento da pessoa, né? Do autocuidado. Né? Porque se a pessoa estiver bem, ou minimamente bem, digamos assim, né? Totalmente bem é meio difícil. Né? Ainda mais nesse momento, não tem ninguém bem nesse momento. Né? Minimamente bem, ela... Enfim, tá cuidando, né? Tendo autocuidado, pelo menos, para poder ter minimamente uma resiliência para lidar com essas situações de conflito. E aí vem essa questão da terapia, né? Porque assim, os casais, eu tenho visto que, pelo menos o que eu tenho até agora, tem muita resistência, né, em fazer terapia de casal nesse período, né? Mas existe a terapia individual também, né? Eu acho que se você percebe que está muito pesado, que você não está, assim, realmente está num estado de estresse muito grande, muito ansiosa, não está conseguindo lidar, você fazer uma terapia individual, ela vai ajudar muito, né? Inclusive no relacionamento conjugal, né? A gente hoje tem essa vantagem da tecnologia, então as pessoas podem fazer, né, um processo terapêutico online, o que está facilitando muito a vida, porque esse momento, né, sem um processo terapêutico, eu acho que ele está sendo muito difícil. Tá? Então, quem puder, né, se engajar num processo de terapia, seja individual, seja de casal, seja um grupo de apoio, algum processo para lidar com essa situação que ela de fato não é fácil, né? A Lívia está até dizendo aqui que ir para casa de outro familiar, pais, por exemplo, pode ser uma estratégia para aquelas pessoas que estão abertas a essa possibilidade, né? Então, às vezes precisa de um tempo, precisa se separar. Se é possível fazer isso, faça, né? E aí, a Rafaela está dizendo, o pai tem medo de ser ouvido pelo outro, e isso às vezes acontece mesmo, né? Conversar e se posicionar e a forma que o outro vai reagir, isso pode ser bem difícil, bem complicado, né? A gente já está há um tempo, então vamos começar o processo aqui para encerrar. Eu queria
Se alguém tiver alguma pergunta final para a gente poder ir encerrando, né? Eu queria agradecer a Valéria por ter aceito o nosso convite. A gente está todo mundo trabalhando em casa e acho que foi ótimo, né? Poder falar um pouco disso. Foi maravilhoso, gostei. A gente tá, eu também gostei dessa primeira experiência, né? A gente está tudo aprendendo, né? Se tornando tecnológico de qualquer jeito, assim, 5 anos em 5 dias, né? Se tornando. De repente, tudo tem que ficar online, e aí eu acho que está sendo um grande aprendizado todo esse processo, verdade, né? De se manter online, de se manter ativo. Então, a gente vai continuar com as nossas lives toda segunda-feira, 9 horas da manhã, então já pode deixar agendado aí. Na semana que vem vai ser a Lucy, que vai estar com a gente, e ela vai estar falando sobre essa vida emocional e as finanças nesse momento de quarentena, né? De isolamento. Como é que a gente concilia tudo isso e ainda tendo que dar conta da vida financeira, que é um dado de realidade. Mais um ponto estressor, né? Exatamente. Mais um ponto estressor para a família, para o casal, para as pessoas. Então, semana que vem a gente vai estar falando disso. A Dani está dizendo aqui que perdeu. Perdeu não, Dani, a gente vai deixar salvo nos stories, então pelo menos 24 horas, e a gente está tentando salvar o vídeo também para que tenha por mais tempo, né? A Lucy está falando aqui, a gente vai falar de finanças e nossas emoções na próxima semana, né? Então, Valéria, vamos de só uma dica final para a gente encerrar, e aí a gente segue. Bom, a dica final eu acho que se resume em uma palavra, né? Cuidado. Cuidado, no caso de autocuidado e de cuidado com a relação, né? Que você não saia dessa quarentena com papel para assinar de divórcio, né? Você precisa cuidar do seu relacionamento, né? Eu sempre falo que o relacionamento é como uma planta. A gente precisa ser cuidado, precisa ser regado, tirar os matinhos em volta, né? A gente tem que olhar para a relação como uma plantinha a ser cuidado. Se você pisar em cima, se esquecer lá, vai secar, né? Vai nascer mato, praga, vai ter de tudo, né? Então, acho que é isso, é cuidado com a relação e o autocuidado como coadjuvante no relacionamento. Cultivar no dia a dia, ser gentil, usar palavras de afeto, cuidar com o tipo de palavra que vai usar, né? A gente às vezes não cuida das palavras e precisa cuidar das palavras. Tem várias formas de dizer a mesma coisa. Então, é verdade. Precisa dizer tom de voz. Então, é dizer com doçura e afeto. Não interessa o que você for dizer, mas isso precisa ser dito com doçura e afeto. Se vê que não dá para falar assim, respira, sai e fala depois. Mas vamos tentar falar. Lembrar de ser flexível, né, Denise? Porque às vezes a pessoa fica reclamando de tudo, né? Tudo tem que conversar sobre aquilo. Exato. Né? Você precisa passar uma peneira aí e realmente conversar sério naquilo que realmente é relevante. Né? Nem tudo precisa de uma DR. Tem coisas que podem passar. O outro é diferente de você, né? Exatamente. Então, muito diferente. Muito. Bom, gente, eu queria agradecer vocês por terem acompanhado a gente. Tem o pessoal aqui dizendo que foi legal, foi maravilhoso, que gostou muito das dicas, tal. Elaine, a Rafaela, a Dani está falando, vamos cuidar do dia a dia. Então, a gente vai se cuidar. E aí, na próxima segunda, a gente se encontra aqui com a Lucy. Obrigada de novo, Valéria, por ter participado. E a gente vai seguindo. Estarei aqui assistindo. Ótimo. E a gente vai seguindo, reconstruindo esse novo forma de viver nesse processo online. Tá? Eu vou encerrar agora. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Obrigada, Denise. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.